Olá, meus amores, mais uma aulinha de matemática, é sim. Lembra na aula passada? Estudamos sobre subtração, subtração com reagrupamento e subtração sem reagrupamento. Vamos dar mais outra revisada nessa aulinha de hoje, tá certo? Isso mesmo. Como vocês sabem, toda conta, ela tem um nomezinho, seus termos, né? Eles têm nomes. Na subtração, os termos das continhas são minuendo, que são os números de cima, subtraindo, que são os números de baixo, no caso do meio, né? E o que fica depois do tracinho é o resto ou a diferença. E também lembrar do nosso sinalzinho de menos, que quando a gente faz uma conta de subtração é a famosa conta de menos, né? Que a gente vai retirar uma quantidade de outra, tá certo? E aí, quando a gente fala sobre adição sem reagrupamento, é quando a gente não precisa pedir emprestado de uma casinha para outra. Mas quando a gente faz uma subtração com reagrupamento, a gente vai sempre pedir um númerozinho emprestado à casa vizinha, tá certo? Eu e a tia Cláudia, a gente vai fazer algumas continhas aqui para que vocês possam entender melhor esse assunto. Muito bem, vamos precisar da ajuda de vocês. Vamos lá. Vamos começar com 8 menos 2. 8 menos 2, tia Cláudia, quanto é que fica? Posso usar os meus dedinhos, tia Claudiane? Pode. Vamos lá. 8 dedinhos. Eu tenho 8 dedinhos. Eles resolveram brincar de se esconder. Então, 2 dedinhos se esconderam. Ficou quantos para ir procurar eles? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficaram 6 dedinhos. Então, 8 menos 2 é igual a 6. Isso mesmo, tia Cláudia. Lembrando que o 8 é o minuendo e o 2 é o subtraindo. Então, nós vamos subtrair do número 8 a quantidade de 2. Foi isso que a tia Cláudia fez com os dedinhos das mãos dela. Ela tinha 8 no total, retirou 2 dedinhos e sobraram apenas 6, tá certo? Vamos para mais um número. Vamos lá. 9 menos 5. E aumentou agora a quantidade, né, do minuendo. 9 dezenas que tira 5. Vamos lá? No dedinho novamente. Eles estão brincando de se esconder. 9 dedinhos. 5 resolveram se esconder. Vamos ver quantos ficaram para achar eles, para procurar? 1, 2, 3, 4, 5. Se esconderam. Quantos ficaram para ir atrás deles? 1, 2, 3, 4. Muito bem. Então, 9 que tira 5. 9 menos 5 é igual a 4. E como a tia Cláudia falou, que aqui era 9 dezenas menos 5 dezenas. Isso mesmo. Lembrando que toda vez que a gente está falando sobre os números, sobre a adição, subtração, a gente também fala sobre as casas das ordens. A gente sempre vai começar da direita para a esquerda, que é a casa das unidades, casa das dezenas e a casa das centenas, que é a terceira ordem que nós vamos fazer agora. Então, tia Cláudia, vamos lá. 3 centenas menos 2. Menos 2 centenas. Vamos lá? Vamos contar mais uma vez. 3 centenas, né? Estamos na ordem, na casinha das centenas. 3 centenas. Menos 2. Menos a subtração quer dizer o quê? Retirar, certo? Diminuir a quantidade. Tinha 3 centenas. Eu vou diminuir 2 centenas. 1, 2. Quantas centenas vão ficar? Isso mesmo. Muito bem. 1 centena. Então, a nossa conta teve como resto, com diferença, né? 146. 1 centena, 4 dezenas e 6 unidades.
Tia Cláudia, eu vi que a senhora trouxe seu ábaco bonito hoje. Como é que a gente faz para decompor esse número no ábaco? O número 146. No ábaco, tia Claudiane, nós vamos observar a casinha das ordens, né? A ordem da centena, quantas tem, quantas centenas tem, quantas dezenas tem e quantas unidades tem. Então, no número 146, quantas unidades tem, tia Claudiane? 6 unidades. 6 unidades, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? E 146. Agora eu quero saber quantas dezenas tem. Nós temos 4 dezenas, 4 tia Cláudia. dezenas que está sendo representada pelo número 4, não é isso? Isso. Então vamos para a casinha das dezenas, certo? E ficou aqui, olha. 1, 2, 3, 4. E agora nós vamos para a casa da centena. Quantas centenas nós temos aí? Uma centena, tia Cláudia. Uma centena que está sendo representada pelo número 1. Muito bem. Então, ficou uma centena, certo? Que aqui no ábaco também vocês podem ver, olha, 146. Uma centena, 4 dezenas e 6 unidades, tá bom? Isso mesmo, tia Cláudia. Vamos então fazer agora outra? nós vamos fazer uma continha agora com reagrupamento, para ver se vocês estão fera mesmo no assunto. Muito bem. Olha só. A gente sabe que quando a gente vai fazer a subtração com reagrupamento, a gente pede um número emprestado. É diferente da adição. Na adição, a gente eleva o número para a casa seguinte, mas na subtração nós precisamos pedir emprestado. Se o número que estiver precisando for o número da unidade, ele vai pedir emprestado a dezena. Se o número que estiver precisando for o da dezena, ele vai pedir emprestado às centenas, sempre a casa que vem à frente dele, certo? Olha só. E aí, tia Cláudia, a continha passada, quem escolheu os números sou eu, agora é a sua vez. Pronto, então vamos lá. Vamos agora com reagrupamento, não é isso? Isso. Pronto. Deixa eu escolher um numeral aqui. O número 3, tia Claudiane, ele vai para a parte do minuendo, Certo. na ordem das unidades, não é isso? Isso, que seria, no Pronto. caso, é desse valor que a gente tem que retirar a quantidade do subtraindo. Pronto, então vamos lá agora escolher outro número. 4. E agora? Eu tenho 3 unidades. Como é que eu vou tirar 4? Tá faltando. Então a gente vai ter que colocar os números das dezenas agora, né, tia Muito bem, Cláudia? vamos lá. 8 dezenas menos 5 dezenas. Olha só. 3 menos 4 não tem como, porque 3 é menor que 4. E lembrando sempre que o subtraindo é você retirar esse valor do número de cima. Então agora vai acontecer o reagrupamento, que é justamente o 3 vai pegar um emprestado da dezena e ele vai formar o número 13. Mas, tia Claudiane, eu não posso inverter, não? Não pode Não inverter. posso fazer a continha responder assim, 4 menos 3? Não, porque a ordem dos fatores altera o produto. Na adição não altera. Na adição você pode trocar que o valor vai ser o mesmo. Mas na subtração não pode, porque senão o resultado vai ser diferente. E eu tenho que responder primeiro a parte do minuendo, não é isso? Isso. Vai ser sempre começando pelo minuendo, que é o valor que você vai ter que... É o valor total, de onde vai ser retirada a quantidade. E sempre da casa das unidades para as seguintes. Como o 3 é menor que o 4, a gente precisa pedir emprestado a dezena. A gente vai pedir uma dezena emprestada, que vai formar o número 13. Então, agora aqui nós temos 13. Em vez de 3, nós temos 13. Porque o 8 dezenas emprestou, não é isso? Isso. Tia Cláudia, você me Legal, ajuda? ajudo. Eu vou colocar 10. E eu, 3. 13. 13 Pronto. menos 4. Nós temos 13 e nós vamos retirar dessa quantidade 4. Bora lá? Vamos. 1, 2, 3,
4. Quanto foi que sobrou? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso mesmo. Então, 13 menos 4 é igual a 9. Só que agora, tia Cláudia, acontece o seguinte. Aqui nós não temos mais 8 dezenas, porque quando ele empresta, ele transforma-se em outro número. Então, como tirou 1 dele, retirou, ele vai deixar de ser o número 8 e vai passar a ser o número 7. Então, vamos colocar aqui por cima só para os coleguinhas verem, para os meninos verem em casa e entenderem. Como ele cedeu 1 para o número 3, ele não é mais 8 dezenas, e sim 7 dezenas. Então, 7 dezenas menos 5 dezenas é igual a... Vamos lá. 7 dezenas. Eu vou retirar daqui 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou quantas dezenas? 2. Então, voltando, recapitulando para vocês entenderem. O minuendo é o valor, teria que ser sempre o número maior. Quando ele não é o valor maior, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pedir um emprestado à casa seguinte, a ordem seguinte. Nessa conta, nós tivemos como minuendo 83, porque só foram duas casas, 83, e como subtraindo 54. Na hora de resolver, que a gente sempre resolve da direita para a esquerda, fomos lá diminuir 3 menos 4. Porém, não pode, porque não tem como você tirar 4 de 3. A tia Cláudia perguntou se a gente poderia inverter, botar o 4 para cima e o 3 para baixo. Não. Na conta de subtração, a gente não pode inverter os fatores. Os fatores, no caso, seriam os números, porque se a gente mexer nos números, os valores seriam diferentes. Então, a gente pede emprestado, que é isso que se chama de reagrupamento na subtração. Quando você pede um emprestado ao seu vizinho. Então, 3, que é muito esperto, pediu um emprestado ao 8, que está aqui escondidinho. E ele ficou o número 13. Então, a gente diminuiu. 13 menos 4, que deu 9. Se a gente invertesse, para vocês entenderem que o valor muda... Se eu botasse o 4 em cima e o 3 embaixo, seria 4 menos 3 e o resultado aqui ia dar 1. Então, não pode. Por isso que na conta de subtração a gente não pode trocar os números. Na adição pode, porque independente da ordem dos fatores, o valor vai ser o mesmo. Tanto 3 mais 4 é 7, quanto 4 mais 3 é 7. Entenderam? Bora lá. Então, tia Cláudia, nessa nossa conta com reagrupamento... de subtração, a gente teve como minuendo 83 menos o subtraindo 54, que deu o resto de 29. Só que aqui o 8, quando a gente foi resolver a conta, ele perdeu o valor. Não foi isso, tia Cláudia? Isso, porque ele emprestou. A casinha da unidade, aqui o numeral 3, estava chorando, estava, precisando de ajuda. E a dezena, a casinha da dezena, foi ajudar a unidade. Ela deu 1, emprestou uma dezena para ele. Ele ficou sendo o numeral 13, tá bom? Então, como ele emprestou, ele não ficou mais o mesmo valor, não é isso? Ele diminuiu uma dezena, certo? Tia Cláudia, agora vamos fazer uma conta com as 3 ordens. Vamos. Porque aí para que vocês possam entender melhor, tá certo? Olha só. A matemática, a tia Claudiane já falou a vocês que quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende. Matemática é muito fácil, muito gostoso de se fazer. O que nós temos que fazer é praticar. Quanto mais você pratica, mais esperto você vai ficando. Eu sei que tem anos que dá vontade de tirar um cochilozinho, de brincar um pouco mais, mas estudar também faz muito bem à nossa saúde, tá certo? E outra, vocês podem fazer como as tias também. Vocês podem pedir a ajuda da mamãe e do papai e na hora de resolver as contas, vocês fazerem de uma maneira mais legal, mais interativa, usando os materiais que vocês têm em casa para assim resolver a conta. Aqui a tia Cláudia, porque ela é expert em fazer essas coisinhas, ela fez os nossos números, Mas vocês podem estar utilizando o palito de picolé, como a gente já falou, tampinha de garrafa,
os próprios brinquedos de vocês e vocês estarem separando de acordo com a quantidade que vocês precisam. Ou somar ou diminuir, tá certo? Bora lá, tia Cláudia. Vamos lá. Então, agora vamos começar com 8 menos 4. 8 menos 4. Fácil. Mas antes da gente resolver, vamos completar o restante dos números? Vamos. Nas dezenas, quem nós podemos colocar, tia Cláudia? Vamos colocar o numeral 3 nas dezenas e o numeral 9. Certo. E nas centenas, qual número nós vamos colocar? Vamos colocar o número 9 menos 7. Certo. Então, bora lá. Vamos lá. Dessa vez a gente já montou a conta todinha. A gente colocou os 3 números nas 3 ordens. Ordem das unidades, ordem das dezenas e ordem das centenas. Lembrando que o número 938 é o minuendo e o número 794 é o subtraindo. Nós temos que retirar esse valor do valor de cima, certo? E aí nós vamos ter o resto ou a diferença. Tia Cláudia, eu tenho 8 e preciso retirar 4 dessa quantidade, certo? Certo. Vamos lá? Eu tenho 8 e vou tirar 4. 1, 2, 3, 4. Ficou quantos? Mostrando. 1, 2, 3, 4. Então, 8 unidades que tira 4 unidades ficam 4 unidades. Agora, tia Cláudia, nós temos um problema. Porque o minuendo é 3 e o subtraindo é 9. 3 para tirar 9 não tem como. Não. Então, a gente vai precisar o que, tia Cláudia? Pedir ajuda. Vamos pedir ajuda. A casinha da dezena vai pedir ajuda para as casinhas da centena, tá certo? Ela pede ajuda e a centena, muito boazinha, vai ajudá-la. Pronto. Então, agora nós não temos mais o número 3 nas dezenas, e sim nós temos o número 13. 13 menos 9. Quanto será que dá? Tia Cláudia, você me ajuda? Ajuda. Bora lá, a tia vai colocar 10 e a tia Cláudia vai colocar 3. Nós temos o número 13 aqui nos nossos dedinhos, tá? Olha só, é 13 menos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quanto foi que restou? 1, 2, 3, 4. Isso mesmo, restou o número 4. Então, olha que legal, nós temos 2 números iguais, mas os seus valores são diferentes por causa das casas em que eles pertencem. Tia Cláudia, mas como o 9 emprestou 1 ao 3, ele ainda continua com o valor de 9? Não, ele não está mais valendo 9, porque ele emprestou. Então, 9, ele tirou 1. 9 menos 1 fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele está valendo agora 8, certo? Certo. Então, 8 menos 7, nós temos 8 dedinhos e nós vamos retirar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quanto foi que sobrou? 1. Isso mesmo, número 1. Então, na nossa conta, para que vocês possam entender melhor, os números de cima, eles são os minuendos, e o número que vem logo depois deles são os subtraindo, que são os valores que vão ser retirados do número de cima. Quando a gente chegou na casa da dezena, nós tivemos um probleminha, porque 3 dezenas é menor que 9 dezenas. Então, o que foi que a tia Cláudia fez? Ela pediu emprestado a casa das centenas. Ela pediu 1 emprestado à casa das centenas. A centena emprestou e o 3 passou a ser 13. Então, a gente teve como diminuir. 13 menos 9 igual a 4. Só que quando o 9, que está aqui debaixo, ó, ele empresta 1 para o seu vizinho, ele perde 1. Então, ele se transforma em 8. Aí, 8 menos 7 é igual a 1, tá certo? Então, o nosso resto, a nossa diferença dessa subtração foi
uma centena, 4 dezenas e 4 unidades. E a Claudiane, é assim, é sempre bom lembrar que devemos colocar o numeral para não se atrapalhar, não é isso? Com certeza. Para sempre lembrar que aqui diminuiu, né? Então na casinha que fez a retirada, que fez o reagrupamento, você coloque o número 1 sempre do lado para sempre você saber qual é o valor que você vai estar subtraindo. Para não se atrapalhar. Dá um risquinho no número que estava e coloca o novo número do lado para que você saiba também qual é o valor que vai diminuir, porque senão você pode acabar se atrapalhando e diminuindo pelo valor que já era antes. Só que se ele emprestou um, ele não tem mais o valor que ele tinha, ele tem um valorzinho a menos, tá? Vamos lá, vamos ver se vocês estão firmes nessa disciplina. A gente está falando sobre subtração com e sem reagrupamento. Sem reagrupamento é quando você não precisa pedir emprestado ao seu vizinho. Isso é quando você consegue extrair a quantidade do seu número, certo? Porém, quando a gente está falando sobre adição com reagrupamento, a gente vai sempre precisar pedir ajuda ao nosso colega, ao vizinho. Então, aqui nós temos as 3 ordens, que é a ordem da unidade, dezena e centena, e sempre que uma dessas ordens precisar, ela vai pedir emprestado, tá certo? Tia Cláudia, se a gente for decompor esse número 144 no ábaco, como é que vai ficar? Vamos ver? Vamos sim. Vamos lá. 144. Eu preciso saber quantas unidades eu tenho nesse numeral, tia Claudiane. 4, nós temos 4 unidades, tia Cláudia. Então vamos preencher primeiro a casinha das unidades. Mas eu posso começar já da casinha das centenas? Não, porque sempre que a gente vai resolver uma conta, uma adição, uma subtração, a gente deve começar da direita para a esquerda. Muito bem, então eu preciso também aqui no ábaco começar pela casinha das unidades. 1, 2, 3, 4 unidades. E quantas dezenas eu tenho aí, tia Claudiane? 4 também, tia Cláudia. 4. 1, 2, 3, 4 dezenas. Agora as centenas. Quantas centenas eu tenho? Uma centena, tia Cláudia. Uma centena. Então aqui também no ábaco, esse ficou o mesmo valor. 144. Agora, tia Cláudia, uma dúvida. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 4. Eles dois têm o mesmo valor? Não, olha que ele está cada um na sua casinha. A unidade, aqui são 4 unidades. Que seria o número 4 Isso, mesmo. 4 normal, o valor 4. E aqui nós temos também 4 dezenas, só que essas 4 aqui, elas representam, cada uma dessas representa 10. Então, 10 mais 10, 20, mais 10, 30 e mais 10, 40. Ela está representando a dezena, certo? Quando você completa 10 unidades, você forma uma dezena. Então, cada um tem o seu valor, tá certo? E no caso do número 1, ele tem o valor de 1 mesmo, tia Cláudia? Não, esse valorzinho aqui, ele está representando o numeral 100, porque é uma centena. Quando você tem 100 unidades, você forma uma centena. Então, essa partezinha daqui está representando o numeral 100, certo? A casinha das dezenas está representando, cada uma dessa aqui representando 10 unidades. Então, aqui tem 40, 144. As unidades é normal, não altera o seu valor. Então, no caso, se a gente fosse representar nos números, ele seria assim, 100 Isso. mais 40 Isso. mais 4 unidades. Não é isso, tia Cláudia? Isso. Aqui no ábaco, a mesma coisa. Aqui está representando a centena, o numeral 100, certo? Aqui, olha, 100. As dezenas estão representando o número 40, 140. E as unidades representando o numeral 4, 144. Certo. Mas aí é como a tia Cláudia falou, como é tudo de acordo com as suas ordens, a gente não precisa colocar o valor do zero, porque o zero não é caso que ele tenha valor, mas a gente não precisa representar ele. Justamente pela ordem que o número se encontra, a gente vai saber qual o valor exato dele. Quem são as unidades, quem são as dezenas e quem são as centenas, tá bom? Desse jeito fica fácil fazer conta de subtração, né? Principalmente quando a gente, para
pratica, tá certo? Vamos lá. Vocês aí de casa, será que vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo? Como é que a gente vai saber? Nas nossas videoconferências. Não deixem de participar das nossas videoconferências, tá certo? É muito importante porque nelas nós corrigimos atividades e tiramos as dúvidas que vocês têm, certo? Tia Cláudia, então ficou entendido, né? Que cada número, dependendo da casa que esteja, ele representa um valor. Mesmo que o número seja igual, eles vão ter valores diferentes. Cada um tem o seu valor. Cada casinha dessa é representada por uma ordem, não é isso? E cada ordem, ele tem o seu valor. E os termos mesmo da subtração, tia Claudiane, qual é? Os termos, muito bem, que a gente não deve esquecer. Os números que estão na parte superior da nossa subtração, eles são chamados de minuendo. Os números que estão no meio da nossa subtração é chamados de subtraindo. E os números que vêm logo abaixo do tracinho, que a gente não pode fazer, montar uma conta e esquecer de passar o tracinho, sempre deve passar. Que é para a gente entender que essa conta foi fechada aqui e que embaixo vai vir o resto ou a diferença da subtração. Porque a subtração nada mais é do que você retirar uma quantidade de outra. Você subtrair uma quantidade de outra, tá certo? E outra coisa também, o sinalzinho da conta deve sempre vir do lado esquerdo. Se a gente colocar do lado direito, ele não tem valor e está errado, tá certo? Para que o sinal ele tenha valor e a gente possa fazer a nossa subtração, ele deve sempre estar do lado esquerdo. E para a nossa realização da subtração, da adição, nós devemos sempre começar da direita para a esquerda, que é da casa das unidades para a casa das centenas. Isso mesmo. Então, meus amores, esperamos que vocês tenham gostado da nossa aulinha de matemática de hoje, certo? Como a tia Cláudia e a tia Claudiane falou, vocês devem praticar, porque matemática é prática. Isso. Utilizem todo o material que vocês tiverem para poder estar ajudando vocês nesse momento. Lápis de cor de vocês, os brinquedos de vocês, palito de picolé, palito de fósforo, caixinha de fósforo. Os dedinhos, né? Os dedinhos, como a gente utilizou aqui. Se a quantidade dá para você colocar nos dedinhos, faz. Mas se não der, vocês também podem pegar uma folha, desenhar a quantidade e ir riscando, porque você já sabe que subtrair é retirar uma quantidade da outra, tá certo? Beijo bem grande e até a próxima! E a nossa atividade para a aulinha de hoje de matemática sobre subtração está no livro módulo 2, páginas 137 e 140. Caprichem, certo? Vamos praticar as continhas para aprender cada vez mais.